A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com você, com toda a sua família. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, começando aqui mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical, lição de adultos da editora Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no último trimestre do ano de 2023, com a lição de número 6, para 5 de novembro de 2023, com o assunto Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. E aí, você está envolvido com a obra missionária de alguma forma? Está contribuindo com missões? Está orando pelo missionário? Está indo? Está fazendo alguma coisa? Está ocupado? Está envolvido com a salvação das vidas, com a pregação do Evangelho? É a principal missão da igreja. Se você não está envolvido ainda, você precisa reavaliar o seu tipo de cristianismo, porque a igreja existe para tornar o nome do Senhor Jesus conhecido entre todos os povos. O texto áureo diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, versículo 8. A verdade prática diz: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, versículos 18 ao 20, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Graças a Deus. Existe apenas uma maneira de fazer missões. Só que essa única maneira de fazer missões, temos aí 3 vertentes: orando, contribuindo e indo. Isso aí tudo faz parte de um pacote só, tá? De um pacote só. Todos os crentes deviam estar envolvidos com esses três itens aqui. Ir, ao ir também ora e ao ir também contribuir. Se você não tem chamada transcultural, mas pode evangelizar na vizinhança, na sua cidade, pode fazer a obra de Deus de várias formas. Então, os três itens da obra missionária, orar, contribuir e ir, você e eu devemos cumprir todos os 3. Mas eu não tenho condição financeira. Vamos já falar um pouquinho sobre isso logo mais, tá? Na lição desta semana, trataremos dos aspectos práticos da obra missionária, ou seja, a disposição do crente para enfrentar a batalha, de oração por missões, a disposição de financiar a obra missionária e a disponibilidade de atender o chamado transcultural, certo? Muito bem. A palavra-chave é fazer. Fazer. De fazer a obra missionária, tá certo? Muito bem. A introdução da lição diz: a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações: orar, contribuir e ir. Assim, estudaremos essas 3 ações dentro do contexto da necessidade missionária. O nosso primeiro tópico diz: orando pela causa de missões. A importância da oração na obra missionária. Já se diz que onde tem muita oração tem muito poder, onde tem pouca oração tem pouco poder, e onde não tem oração nenhuma não tem poder nenhum. E a obra de Deus tem que ser feita com oração. Na verdade, tudo que o crente vai fazer, ele precisa colocar diante de Deus em oração. Tudo, tudo, tudo. Não é diferente com a obra missionária. Não se pode imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Se onde você congrega, a sua igreja não sustenta nenhum missionário, mas procure uma agência missionária, procure uma secretaria de missões de alguma igreja conhecida, peça o nome de alguns missionários, adote eles em oração por um determinado tempo, por todo o tempo, por toda a vida, e pelo menos numa hora do dia você tira para orar por eles. Pode ser antes de dormir, pode ser mais cedo ao levantar, não importa. Lá onde eles estão enfrentando tudo enquanto. É uma batalha física e também espiritual.
e eles precisam desse suporte de oração, certo? Muito bem. Tem a oração de intercessão e tem também aquela oração que a gente chama de quarto de guerra, que você entra para dentro do quarto, fecha a porta e vai batalhar com Deus. Quantas vezes o missionário está se alimentando da oração dele próprio, está sozinho, jogado para lá, e muitos pensam que só porque a igreja que o enviou lhe manda um pouco de dinheiro todo mês, isso aí já é suficiente. Não, meu irmão. A oração tem seus efeitos e se faz necessário que você e eu estejamos sempre intercedendo pela obra missionária. De preferência, citando o nome do missionário, da missionária da sua família, tá? Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que eles enfrentam, certo? E também a igreja deve ser despertada a orar. Na nossa Assembleia de Deus, temos o costume de ter uma caixinha onde o pessoal coloca os pedidos de oração, ou um livro onde se registra os pedidos de oração. Mas nem sempre ali tem nome de missionário. Nem sempre ali tem uma família de missionário, um trabalho missionário no Brasil ou fora do Brasil. Nem sempre. Muitas igrejas, graças a Deus, já têm abraçado essa ideia e muitos ministérios femininos, círculos de oração, como nós chamamos nas Assembleias de Deus, já têm abraçado essa ideia e têm colocado lá como um dos motivos que sempre as irmãs estão orando. Mas, na verdade, esse despertar para orar pela obra missionária tem que ser para toda igreja, todo obreiro, diácono, presbítero, pastores em geral, certo? Todos nós temos que estar. Como já se diz, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam de pé na evangelização, certo? O nosso segundo tópico fala sobre contribuindo para missões, o sustento do missionário. Ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. A gente ainda vai falar futuramente aí sobre o missionário fazedor de tenda, que é aquele que dá um jeitinho com algum conhecimento e habilidade que tem de prover algum sustento. Mas, na verdade, a igreja que envia tem que dar esse suporte. A agência missionária que envia tem que dar esse suporte, para que lá o missionário realmente não esteja perdendo tempo se envolvendo com outros negócios e outras coisas, porque não foi esse o papel, não foi para isso que ele foi enviado, tá certo? Senão haverá aí um desvio de funções. Mas tudo bem, isso aí fica para uma lição posterior. O sustento do missionário não pode ser, como é que se diz assim, caçado, de forma nenhuma. Sempre quando alguém que é mantenedor da obra missionária está passando por um problema financeiro, primeiro que ele enforca é o missionário. Ele não deixa de pagar a sua conta de luz, ou de água, ou mesmo da sua internet. Faz de tudo para que aquilo que lhe traz conforto, ele não enforque, ele não deixe de pagar. Geralmente, o primeiro a sofrer, quando os mantenedores passam dificuldade, é o missionário. Esse mês não vou mandar o do missionário, não. Afinal de contas, tem mais 10, 15, 20 irmãos que ajudam a sustentar ele. Esse mês, o meu, e se o outro pensa assim, e o outro também, e o outro também. Como é que fica? Certo? Então, se a gente puder ficar ficar uma semana sem internet, que a gente fique, mas não deixe de enviar o do missionário, tá? Ele depende disso e foi confiando na igreja que o enviou, nos irmãos que o enviaram. E principalmente se você tem parente, missionário, você que é parente, que é do mesmo sangue, tem que ser o primeiro a estar com o seu nome lá na lista de manutenção. Porque tem muitas igrejas sustentando missionário que a gente vai observar os próprios parentes dele. Não são contribuintes de missões? O que é isso? Não pode ser assim. Os de casa devem dar o primeiro exemplo. Não, mas eu já doei o meu filho. Peraí. Não é que você doou o seu filho. Ele foi por uma chamada. Ele foi por uma chamada. Ela foi por uma chamada. Certo? E já que você doou o seu filho, então cuide, ajude a cuidar. Vá lá também colocar o nomezinho e o seu valorzinho na obra missionária para sustento daquele que foi enviado e que é seu parente. Não abra mão de ajudar no sustento, certo? Diz aqui que contribuir com missões também é juntar tesouro no céu.
E alguém diz, não, mas eu não tenho como porque eu não sou assalariado, eu não tenho trabalho, eu estou desempregado, eu estou na... Não tem como. Ei, tem gente que vai colocar uma cordinha lá na rua para juntar um dinheirinho para fazer uma festinha de fim de ano, porque vai terminar o ano, ele quer fazer uma festa na escola. Ou que vai se formar e quer um dinheirinho para brincar e fazer uma festinha de formatura e até mesmo comprar refrigerante, bebidas e outras coisas mais. Tem gente que vai lá colocar uma cordinha, parar caminhão e tudo que é carro para arrumar um dinheirinho, entendeu? Para fazer uma viagem para fora, para comprar um medicamento e tudo mais. Se você diz que eu não tenho trabalho, eu não tenho emprego, eu não tenho um salário fixo, faça um pedágiozinho missionário, mas não deixe seu nome ficar sem aparecer. Vamos fazer de tudo para a gente mandar alguma coisa para a mesa do missionário, tá? Para o alimento do missionário, para a sua família. A terceira, e com essas contribuições, nós estamos fazendo com que chegue Bíblias, chegue lá a palavra de Deus, o Evangelho chegue em lugares onde nunca o nome de Jesus foi anunciado. Vale muito a nossa contribuição. A chamada para ir ao terceiro tópico. E alguém diz, não, mas eu não tenho como ir, não dá para ir, não tem como ir, não tem. Tem. Mas hoje Deus está colocando em nossas mãos facilidades para a gente estar em muitos lugares. A internet é o exemplo disso. Se você não pode ir, eu não falo inglês, não falo francês, eu não falo alemão, eu não falo mandarim, eu não falo língua de índio nenhum, use a sua internet. Use. Até tradutor tem aí no seu celular, na sua internet. Você tem redes sociais, você pode conversar com pessoas de vários lugares do mundo e evangelizar várias pessoas, certo? Use aí seu WhatsApp, seu Facebook e outros mais e faça a obra de Deus. Anote aí um número de pessoas para você mandar uma mensagem todo dia. Às vezes a gente tem um grupo só de irmãos da igreja, só de crentes. Não, mande para aquela pessoa que você conhece, que você tem ele aí no seu celular, evangelize. E fora do país, já que você não fala a língua, mas a internet nos ajuda a traduzir textos da Bíblia e enviar para algumas pessoas, certo? Dá para a gente fazer a obra de Deus. Os que não podem ir fisicamente, podem ir virtualmente, porque hoje temos essa facilidade, tá? Mas por que a gente tem que fazer a obra missionária? Por que a gente tem que estar preocupado com a salvação dos povos? Porque nós somos cristãos e cristão significa literalmente aquele que segue a Cristo procurando ser e fazer como ele. E aqui em Mateus, capítulo de número 9, versículos 35 a 38, tem assim, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O versículo 35, aqui nos fala sobre o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus. Ele deu exemplo. Indo a cidades e aldeias, pregando, anunciando, curando os enfermos, fazendo obra. Ele deu exemplo. Então, aqui no versículo 35, são 4 versículos aqui esse texto, no versículo 35 vemos o exemplo de Jesus. O versículo 34, nós vemos o amor de Jesus. Perdão, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Aqui é o amor de Jesus. Jesus olhou para aquelas pessoas e os amou. Nós precisamos ter esse olhar de amor pelas pessoas que estão no mundo, perdidos, sem Deus, sem salvação, e talvez numa religiosidade errônea, enganado, achando que está no certo, e a gente precisa chegar lá com a luz do Evangelho, o missionário precisa chegar lá. E para isso a gente tem que amar a obra missionária e tem que amar os perdidos, tá? Outra coisa, o versículo 37 nos fala da preocupação de Jesus. Falamos já do exemplo de Jesus, o amor de Jesus, agora veja a preocupação de Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Isso há 2000 anos atrás. E hoje a população do mundo está muito maior e os ceifeiros ainda são poucos. A população do mundo aumentou muito mesmo. Aumentou o número de cristãos também, mas daqueles comprometidos com a obra missionária são poucos ainda. Ainda precisamos de muita gente envolvidos com a obra missionária para levar o nome de Jesus. E no quarto versículo, que é o versículo 38, o apelo de Jesus. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.
Então vimos o exemplo de Jesus, o amor de Jesus, a preocupação de Jesus e também o apelo de Jesus. Essa mensagem, desse amor, deste exemplo, dessa preocupação e desse apelo continua atual. Porque o mundo ainda jaz aí sem Deus, sem salvação, sem paz, precisando de alguém que leve Jesus, que leve a salvação. Precisando de quem lhe dê apoio, que fique na retaguarda em oração e contribuição. É urgente que a gente faça a obra de Deus, a obra missionária. O propósito nosso é que cada aluno da escola dominical tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Se você não está envolvido, não está comprometido de alguma forma, faça isso. Deus está nos convocando, nos chamando, tá? Para que todos nós nos envolvamos. O mundo está em turbulência, o mundo está em polvorosa, o mundo está aí numa situação muito caótica, precisando de pregadores e pregadoras. E tem gente com vontade de ir, mas não tem as condições de ir sozinho, e nem deve ir sozinho. Ele deve ir sabendo que tem alguém aqui na retaguarda, mantendo ele financeiramente e de joelhos no chão, guerreando na batalha espiritual, para que ele esteja lá fazendo a obra de Deus. Amém, amados? Que o Senhor Deus nos abençoe, o Senhor nos dê a sua graça. Obrigado por assistir até aqui este subsídio da Escola Dominical. Que a gente esteja sempre unidos, juntos, em amor pelas almas perdidas e fazendo a obra do Senhor até que Ele venha. Curta aí, compartilhe, mande esse vídeo para frente, se inscreva aqui no canal Boas Notícias, se você ainda não é inscrito, e nos ajude a divulgar. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a todos, no santo nome de Jesus.